Queridos, eu quero hoje falar um pouquinho sobre as más companhias. Claro que o Espírito Santo, ele começa a construir algo em nós, sempre nos separando do mundo, sempre nos edificando, mostrando e ordenando para nós um caminho reto e adequado, para que então a gente possa crescer no Senhor, totalmente desvinculado do mundo. Eu não estou dizendo que, irmãos, nós não podemos ter colegas ímpios, eu tenho um monte de colegas ímpios, mas o perigo nosso é você se envolver com eles a ponto de as convicções deles influenciar as nossas mentes, porque aquilo que conquista a nossa mente vai ganhar a nossa vontade, e a nossa vontade, irmãos, Satanás tem exercido um poder tremendo para nos desviar da centralidade de Cristo e a cruz. Então, irmãos, viver uma vida pura não significa estar separado do mundo. Nós somos separados do mundo, nós morremos com Cristo na cruz para o mundo, e o mundo foi crucificado para nós também. Mas, irmãos, isso não significa que nós não vamos ter contato com pessoas ímpias do mundo. E toda pessoa ímpia, ela é uma pessoa perversa. E Satanás, ele fará de tudo para, ou pelo menos, não nos tirar de Cristo, porque uma vez que nós estamos em Cristo, é impossível nós sermos tirados de lá, porque o Senhor Jesus mesmo disse isso, que todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então nós estamos em Cristo e em Cristo para sempre. Mas o diabo, ele pode, irmãos, impedir o nosso crescimento no Senhor, usando pessoas mundanas para nos atrapalhar. Eu estava essa semana retrasada, semana retrasada, eu tinha orado algumas inquietações, e às vezes a gente acaba aqui de fazer um atendimento, até que chega outro, vai 15, 20 minutos, e eu estava ali pegando o celular, olhando, né? A gente pega primeiro o celular para olhar as coisas, e a pessoa depois mandou um WhatsApp dizendo que não poderia vir. Eu fiquei ali, irmãos, meia hora, e eu orei ao Senhor depois, falei: Senhor, tanto tempo perdido, e coloquei diante do Senhor: Senhor, se de fato isso aqui está fazendo mal para mim, fala comigo que eu quero ouvir tua voz. E hoje, de fato, Deus usou, no último estudo, né, o irmão Márcio, falando comigo sobre essa questão, né? E às vezes, irmãos, nós temos que dizer não para algumas coisas que rouba o nosso tempo com o Senhor. Às vezes nós perdemos meia hora, irmãos, com redes sociais, e às vezes nós enganamos a nós mesmos dizendo o seguinte: eu não tenho tempo de ler as Escrituras, eu não tenho tempo de orar ao Pai, eu não tenho tempo de ter uma comunhão com Ele. Irmãos, o nosso coração é enganoso, e o nosso coração, diz o profeta Isaías, que o nosso coração nos ilude. E muitas vezes nós estamos afincados, olhando para o Senhor, na sua palavra. Satanás vai trazer aos nossos pés pessoas queridas, mas ímpias, para nos tirar da centralidade de Cristo. Aí nós vamos curtir com eles, né? Irmãos, eu penso que nós estamos vivendo as últimas horas do fim dos tempos no relógio de Deus. Então é tempo, como diz o apóstolo Paulo, de nós nos despertarmos do sono, da letargia espiritual. Irmãos, é tão bom, vocês viram aqui desde sexta-feira, todos nós reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus, e foi um tempo bom de edificação. Estava conversando ali com o irmão, está sentado lá atrás, ele disse assim: mas que precioso foi esse tempo aqui de comunhão com a palavra. Há uma vivificação, há um ensaio para nós irmos para a glória.
esse tempo que o Senhor proporciona para nós, irmãos, é um tempo de preparo, é um tempo para nós termos prazer na comunhão, prazer em servir o Senhor. Servir o Senhor é nós servirmos os irmãos. E quando nós o fazemos com um único objetivo, para agradar a Cristo, servindo os irmãos, aqueles irmãos nos quais nós servimos, eles são impactados com o amor de Cristo, que é expresso através de nós. Maravilhoso demais. Então vai ter choro, mas choro de alegria. O Márcio, ele disse para mim: olha, meu irmão, eu nunca fui tão amado como eu fui amado aqui nessa comunidade. E parecia que eu conheci os irmãos já há anos. Aqui nós não estamos ainda com os nossos corpos glorificados. Temos muitas falhas. E quando nós estivermos com os corpos glorificados diante do Senhor, com palmas na mão, contemplando o nosso Rei na sua formosura. Irmãos, por isso que é fundamental nós estarmos envolvidos com aquilo que Cristo está envolvido, ou com aquilo que Cristo deseja que nós estejamos envolvidos. Irmãos, não vamos barrar o trabalho do Espírito Santo em nós, para que cada dia mais ele acrescenta Cristo, não perdoando, que foi muito enfatizado aqui neste encontro de família. Devemos, irmãos, uma das coisas que aprendemos também aqui nesse tempo, é que se você estiver ou pensando que tem alguma coisa contra seu irmão, procure reconciliar com ele. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Procure seu irmão, converse, sente com ele, fala: irmão, eu não sei, parece que está tendo uma falta, está tendo uma barreira aqui entre nós. Eu queria saber se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, porque nós vamos errar sempre, irmãos, e os irmãos vão errar conosco também, entende? Então, vamos viver uma vida cristã prática no nosso dia a dia. Agora, o que eu vou falar aqui hoje um pouquinho, em rápidas palavras, é sobre a questão das más companhias. O que são as más companhias? São pessoas que nos influenciam na mente delas que é para o bem, mas para que a palavra de Deus vai nos confrontar diretamente. Então vamos ler o primeiro texto aqui no Salmo 119, versículo 63. Aqui nós temos já uma orientação tão preciosa, irmãos, maravilhosa. Salmos 119, versículo 63. A gente vai ler esse versículo aqui com bastante cuidado, que diz assim, 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Observa aqui, irmãos, que sabedoria que o Espírito usou aqui, o salmista, para trazer uma verdade tão fundamental para nós aqui. Essa verdade, além de ser fundamental, ela deve ser contundente. É uma verdade que deve penetrar os nossos corações e nós reter a palavra e para guardar a palavra em nosso coração, para que essa palavra conquiste a nossa mente e, consequentemente, ela venha conquistar a nossa vontade. O salmista disse assim, companheiro sou de todos os que te temem. Se nós perguntássemos, mas por que ele não colocou aqui a segunda parte? Porque o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, o Pai, ele não faz acepção de pessoas. Mas essa exortação aqui é para nós, a sua igreja, o seu povo. Companheiro sou de todos os que te temem. A palavra companheiro aqui no hebraico, a ideia também é de ser sócios. Essa mesma palavra vai aparecer lá em Hebreus, no capítulo 1, quando Jesus fala dos seus companheiros, dos seus sócios, nos quais ele conquistou tudo e dividiu tudo com eles. E os seus sócios somos nós, a sua igreja, o seu povo. Agora,
companheiro sou de todos os que te temem. Então eu não posso ser companheiros daqueles que não temem ao Senhor, mas eu posso ter uma amizade, aquela amizade elástica. Eu posso ir até aqui com eles. Isso o Espírito Santo trará discernimento para nós. Porque, irmãos, se nós nos envolvermos com ímpios e perversos e ser companheiro deles, eles irão nos influenciar. Como redes sociais nos influenciam, como a moda do mundo nos influenciam, mas a moda do mundo não é a moda de Deus. O mundo tem uma moda, e vamos colocar aqui um curso, no qual ele é regido e levado e conduzido para caminhos de morte. Porque Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parecem justo, reto aos seus próprios olhos, mas o seu final são caminhos de morte. Está me compreendendo, irmãos? Então, se você, de fato, está aqui nessa noite, atentar para os conselhos de Deus, os conselhos divinos da palavra de Deus, aos valores disseminados pelos meios de comunicação, que tentam muitas vezes nos desviar, nós vamos cair e demorar tempo para se levantar, e dessa forma não vamos conhecer o Senhor. Porque, queridos, as más companhias não são aquelas pessoas ruins, não. São pessoas que são adoráveis, gentis, muito bem educadas. Mas todo homem e mulher que não é regenerado, não é nascido de Deus, eles estão neste mundo a trabalho de Satanás. É duro dizer isso. Mas a conversa que eles têm quando chegam para falar conosco, nós sabemos que é diferente. Não é uma palavra que vai nos enriquecer. O que o ímpio tem para nos enriquecer, irmãos? Contando uma piada, contando uma vantagem, é sempre vantagem, que na realidade, muitas vezes ele não vive aquela realidade, mas está projetando aquilo que pretensiosamente ele queria ser, mas que não é, mas que faz isso. Isso foi tão explanado hoje aqui, na questão do último estudo das eras da mídia, uma coisa que a gente atenta, porque a pessoa, quando ela vai ter uma comida lá diferente, ela posta ali e coloca lá no Instagram, nas redes sociais. Para que isto? O que tem por detrás disto? Uma pessoa vazia, destituída e carente da glória de Deus. Se você já parou para pensar que é mais fácil um ímpio, um perverso, nos influenciar para o mal, do que nós influenciarmos ele para conhecer o Senhor? Muito claro isso, irmãos. Abra aqui em Provérbios, capítulo 19, versículo 27 e 28. Aqui, irmãos, temos uma palavra aqui que ela é muito interessante da parte do Senhor para nós. Provérbios 19, 27 e 28. Diz assim, o verso 27. Filho meu, olha aqui o Pai falando diretamente aos nossos corações. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, quais são essas instruções? Da palavra. Nós não temos outras instruções que não seja a palavra de Deus. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, qual é a consequência, irmãos? Desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Irmãos, não é isso que acontece conosco, irmãos? Agora, olha o versículo 28. A testemunha de Belial,
Quem que é a testemunha de Belial? Ímpios. Lembra que o Senhor Jesus, ele disse que nós, Atos 1:8, nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Tem dois significados bíblicos ali. Primeiro, uma testemunha é um mártir. Segundo lugar, uma testemunha, ele vai falar daquele que ele viu e experimentou. Atos capítulo 3, quando prenderam o apóstolo Pedro e João, bateram neles e disseram para eles: vocês parem de falar desse nome. Lembra o que Pedro disse? Nós julgai entre vós se é justo obedecer antes a vós outros ou a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, nós muitas vezes deixamos de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Por quê? Porque há uma testemunha de Belial que vai falar dele. Mas, irmãos, quando alguém quer lhe enganar, não vai trazer assim, vai dizer para você o seguinte: olha, eu estou aqui para te destruir, para acabar com a sua vida, eu quero que você vá para o inferno. Não vai falar assim, irmão. Vai te dar um presente lindo, bonito, vai encher teus olhos. Teu coração vai falar: puxa vida, como eu sou querido. Lá na minha comunidade, ninguém me deu um presente como esse. Lá na minha comunidade, parece que ninguém se importa comigo. É o sopro do diabo em seus ouvidos, usando a testemunha de Belial para falar nos seus ouvidos, para soprar nos seus ouvidos. Aí você come aquilo. A testemunha de Belial escarnece da justiça. O que é escarnecer da justiça? Vocês ficam aí reunindo, ouvindo a palavra que Cristo morreu numa cruz. Isso aí é balela. Gente, a Bíblia tinha que ser reformulada, atualizada. Ele está dizendo para você: vocês são desatualizados. Nós estamos avançando. Olha a tecnologia, como ela está avançando. Nós sabemos disso. Eles simplesmente estão confirmando aquilo que a Bíblia diz. Daniel disse, olha, mais de 450 anos antes de Cristo, ele já disse, pelo Espírito, que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. Fazer uma cirurgia de raio laser, uma coisa dentro lá. Que coisa impressionante. Tem um médico japonês, ele faz cirurgia por videochamada, com uma máquina que tem no hospital aqui no Brasil. Onde nós chegamos, irmãos? Isso encanta a nossa mente. Isso nos deixa totalmente duvidosos. O conhecimento se multiplicaria. Nós não precisamos conhecer muitas coisas, mas uma coisa só é necessário: Jesus. Jesus, Ele é a sabedoria infinita. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que nos dá instrução com vida. Ele que morreu por você e por mim numa cruz e nos incluiu na sua morte e ressurreição. Para nós vivermos ansiosos e preocupados com essas coisas, nós precisamos, irmãos, ouvir aqueles ensinamentos de Jesus, do apóstolo Paulo. Interessante que o Espírito Santo sabia que nós estaríamos numa era da tecnologia, cibernética, robótica e tantas outras coisas mais.
Isso, também como foi dito aqui, pelo nosso irmão, no último estudo, isso geraria em nós uma coisa chamada ansiedade. O acúmulo de informações que não produz vida para nós, geraria em nós uma coisa chamada ansiedade. Uma ansiedade, o que é uma ansiedade? Deixa eu falar aqui do ponto de vista da psicologia. Ansiedade é uma mente mais acelerada do que o normal. E se ela não for tratada, ela vai desenvolver uma coisa chamada síndrome do pânico, porque quando começa a ter uma mente acelerada, você não tem mais domínio, isso vai gerar um transtorno compulsivo obsessivo. Você perdeu radicalmente o controle da sua própria mente. É muitas informações fervendo na sua mente. E você não se aquieta. Você vai dormir, teu coração está ansioso. Aí nós temos uma palavra linda do apóstolo Paulo, pelo Espírito, no primeiro século, no século 60, 70, da nossa era, primeiro século. Paulo escreveu assim, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, irmãos, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas súplicas e orações e ações de graças. E aí, a consequência é o versículo 7. E a paz de Deus. Que gostoso. Quando eu falo a paz de Deus, estou referindo àquele que é a nossa paz, nosso Senhor Jesus. E a paz de Deus, ela é a única que pode aquietar uma mente perturbada e ansiosa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Que delícia, irmãos! Nós temos uma paz imperturbável. Imperturbável. Nós vamos ter paz, irmãos, diz a palavra de Deus. Deixa marcado aqui, nós vamos ler a parte B desse versículo ainda. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 17. 2 Tessalonicenses 3, verso 16, aliás. Que diz assim. Muito lindo esse versículo, irmãos. Lembre sempre dele quando você achar que está faltando a tua paz aí. Ele diz algo tão gracioso para o nosso coração. Ele diz assim, 2 Tessalonicenses 3, verso 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, o Senhor da paz é Ele mesmo que é o Senhor da paz. Ele mesmo vos dê continuamente. O que significa? Desde as primeiras horas quando você levanta pela manhã até a hora que você vai deitar, você vai ter uma noite de paz. Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Não é lindo, gracioso isso para o nosso coração, irmãos? Quem que não tem paz? O ímpio, o perverso. O perverso é uma pessoa muito boa do ponto de vista humano, mas ele está a serviço de Satanás. Ele sempre vai lhe perturbar. Você, no momento ali, é gostoso você ouvi-lo. Ele fala de coisas que a nossa alma estava acostumada a usufruir. Fala das suas aquisições, das roupas bonitas, até te mostra, até te leva um presentinho, olha isso aqui para você. Que lindo. Você viu essa coisa aqui? E a gente começa a ficar encantado. A nossa alma gosta disso, irmãos. A nossa alma é sensacionalista. A nossa alma tem carências.
Por isso que, irmãos, o segredo para se vermos livre disso, primeira coisa, 2 Timóteo 2, versículo 22, está escrito assim: foge das paixões da mocidade. Lembra daquele versículo? Foge das paixões da mocidade. 1 Timóteo 2, 22 diz assim, vou ler para os irmãos: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Você nunca vai ter ansiedade, você nunca vai ter perturbação, você vai ter sempre um entendimento claro, uma comunhão gostosa com esse irmão, com essa irmã. Segue a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E quando a gente encontra um irmão ou irmã, tem um coração puro, é gostoso de você conversar. A música é a mesma, há uma sinfonia celestial dentro de nós sendo expressa através dos nossos lábios. A doçura do falar de Jesus, Ele quer expressar através da sua boca. E sabe quando que nós teremos boca de Deus? Jeremias 15, 19. Quando nós separarmos o santo do profano, então serás a minha boca, diz o Senhor, Senhor dos Exércitos. Então, voltando lá para Provérbios 19, versículo 28, a testemunha de Belial vai falar de Belial, mas em outras palavras, para colocar ali, irmãos, no seu coração, um suspiro ali de soberba. Ele quer infiltrar no seu coração. Não sei se ainda dá para assistir, se tem ainda, aquele filme Advogado do Diabo. Como é que Satanás trabalha? E para que aquele advogado fosse livre, ele só achou uma solução: a morte. A morte. Para nós, irmãos, também sermos livres deste sistema maligno que tão de perto nos rodeia, temos que levar sempre no corpo, levar sempre por toda parte no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. É viver uma vida de cruz, uma vida de cruz aqui, uma vida de cruz no meu trabalho, uma vida de cruz nos meus relacionamentos, uma vida de cruz na academia, uma vida de cruz no meu lazer, uma vida de cruz por onde quer que a gente vá. E aqui a testemunha de Belial vai falar dele. Belial tem uma mensagem bíblica também, que se parece com a verdade, mas os seus caminhos são caminhos de morte. Agora veja aqui, então, a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Aqui não é que ele acaba com a iniquidade, ele devora a iniquidade. Uma pessoa perversa, quanto mais perversa ela é, mais ela está devorando, ela come a iniquidade. É prazerosa para o coração dela. Ela devora a iniquidade. Irmãos, tem pessoas que infelizmente não dá para ficar perto. A boca é cheia de maldição e amargura. Só sai coisas que não prestam. Pessoas que são iracundas, pessoas bravas, nervosas, irritadas, e tem gente que gosta de caminhar com essas pessoas. Sabe o que vai acontecer? Abre em Provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25. Olha o perigo, irmãos, disso. Provérbios 22, 24 e 25. Aqui, irmãos, é uma exortação, é um mandamento do Senhor. Ele diz assim: não te associes com o iracundo,
que é iracundo? É uma pessoa que é irada, mas se ela está na tua frente, ela finge que está tudo bem. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Por quê? Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Irmão, se você ficar perto de uma pessoa perversa, e o perverso ele é vazio, só vai contar piada, só vai contar vantagens, só vai querer te desmerecer. Você vai aprender com eles. Influencie, irmãos. Foi falado aqui, se você ouvir no teu rádio uma música que é mundana, uma frase você já está cantando depois. Falando de experiências. Escuta uma música, um sertanejão, você vai cantar. Está louvando a quem? Queridos, nós precisamos, irmãos, colocar nossa boca no pó e pedir misericórdia para o Senhor, porque nós temos uma inquietação. Se a gente não for alimentado da palavra, essa inquietação vai aumentando, de repente a gente fica igual. Ele falou aqui também dos desenhos animados, né? Influencia, irmãos. Eu fui da época, eu creio que alguns aqui assistiam aqueles filmes de Bruce Lee, aquele karatê, lembra? Não sei se vocês... Eu, quando saía do matinê cinema, eu via uma árvore lá e na árvore, dava um golpe nela. Uma vez, nós éramos adolescentes, falei para o meu irmão, coloquei aquele saco de estopa nas minhas costas, igual a capa do Zorro, assistia muito o Zorro na época, coloquei uma capa, coloquei aquele chapéu e uma máscara, e num balanço, falei, você joga pedra em mim que eu vou desviar. Ele pegou um caco de telha e ele jogou, e eu tenho a marca até hoje, aqui, tinha 15, 16 anos, tive que ir para o hospital, veio aquela caco de telha igual um bumerangue, pá, cortou. Mas por que isso aconteceu? Eu fui influenciado a ser um herói. Queridos, nós somos influenciados sim. Se nós não dissermos não, nós vamos viver a vida igual do mundo, igual dos ímpios. Entende, irmãos? Queridos, uma tentação, escute bem isso aqui. Uma tentação do inimigo é nos fazer achar agradável, de uma maneira do proceder do ímpio. A gente gosta muitas vezes de uma ação ímpia que eles fazem, e a gente quer imitar, e tem pessoas que falam assim, e se aquela pessoa se regenerar, se fosse para a nossa comunidade, seria uma bênção. Não seria, irmãos. Deus trabalha só com gente esquisita. Deus trabalha com gente que chegou ao final de si mesmo. Deus trabalha com gente desprezível, que é lixo do mundo, que é escória de todos. Assim se expressou o apóstolo Paulo. Deus trabalha com gente que é desprezível, rejeitada. Mas, irmãos, nunca se iluda quando os filhos de Belial usar seus filhos para fazer você achar agradável a maneira de proceder do ímpio. Não cai nessa não. Sabe por quê? Veja bem onde ele vai parar. Abra aqui no Salmo 141, versículo 4 e 5. Salmo 141, versículo 4 e 5. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é muito sério, palavra de Deus. São exortações do Senhor para nós.
Porque se nós, de fato, desejamos viver uma vida adequada cristã, precisamos ouvir a palavra, ouvir os ensinos e pedir para que o Espírito nos ajude a praticá-las. Salmo 141, versículo 4 diz assim: não permitas que meu coração se incline para o mal. Essa é uma oração preciosa. Por que ele orou aqui, Davi, dessa forma? Porque Davi, ele achava, em algumas circunstâncias, que ele era aquele que de fato governava e iria ser um vitorioso. Não, mas ele caiu. Então, agora ele aprendeu a lição. E nós temos que aprender com os erros dos outros. Ele disse aqui: não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Malfeitores, quero que você entenda uma coisa aqui. Malfeitores são os ímpios, os perversos. Por que eles são chamados de malfeitores? Porque tudo que eles fazem, não fazem em Cristo. E nós também, tudo que nós não fazemos em Cristo, é do maligno. Lembra? 1 João vai dizer o seguinte, que Caim era do maligno, porque as suas obras eram más, porque não eram feitas em Deus, na dependência de Deus. Irmãos, tudo aquilo que nós não fizermos, ou o que nós fizermos fora de Cristo, é maligno. Quando nós fazemos fora de Cristo, nós vamos querer o quê? Que as pessoas nos aplaudam. Olha, como que os irmãos, puxa vida, merecem, né? Não, irmãos, é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, o que você faz é para a glória de Deus? Os teus pensamentos é para a glória de Deus? Glorificam a Deus? As tuas palavras, aquelas palavras, sabe? Será que glorificam a Deus? Devemos pensar nisso. Agora, olha o versículo 5 aqui. Ou seja, não permites que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Irmãos, muitas vezes, nós, muitos e muitos filhos de Deus em Cristo Jesus, vivem uma vida miserável, porque tem mais prazer na companhia de ímpios, de perversos, do que com o povo de Deus. Aí ele diz assim no verso 5, Davi falando: fira-me o justo, e será isso mercê. Aqui no hebraico é bom. Repreenda-me, será como o óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a iniquidade. Queridos, hoje em dia, se você for repreender o irmão, meu irmão, esse caminho aqui teu não está adequado, vamos aqui, ele já fecha a cara, e não, eu vou procurar uma igreja onde eu sou aceito, que aceita as suas mazelas. E assim, irmãos, felizmente, é assim que funciona. Então, nós devemos ser companheiros daqueles que de fato temem o Senhor. Irmãos, nós precisamos de uma coisa chamada convicção para nos afastar de amizades ímpias e infrutíferas. Vamos, abra aqui no Salmo 1, o verso 1. Ele é muito interessante porque aqui ele faz um contraste entre o ímpio e o justo. A palavra bem-aventurado, vocês sabem que ela é mais do que feliz, ela é profundamente feliz. É uma felicidade arraigada por uma realidade espiritual que habita em nós. Fruto do Espírito é alegria.
Ele vai trazer para nós a revelação de Cristo. Diz assim: bem-aventurado o homem, humanidade, homem e mulher aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um bem-aventurado. Porque o que tem numa roda de escarnecedores? Quando você se assenta ali, tem coisas terríveis. Por exemplo, normalmente tem bebidas alcoólicas. Normalmente tem esses cigarros aí de como? Eletrônico. É isso? Pode, né? Pode. Essas coisas. O que mais que tem? Fofoca. O que mais que tem? Mentira. O que mais que tem? Piadas. Vamos lembrar da época que nós éramos ímpios? O que mais que tem? Mania de grandeza. Não é assim? Olha, aí tem as coisas perversas que para eles é normal. Misericórdia, irmãos. Agora veja o contraste do versículo 1 com o versículo 2. Porque olha, primeiro aqui, feliz, profundamente feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. O ímpio tem tantos conselhos bons, irmãos. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse que tem prazer na lei do Senhor, não lê a Bíblia por desencargo de consciência, mas por prazer. Ó, como amo a tua lei! Esse que tem prazer na lei do Senhor e medita dia e de noite, olha o versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou terá a bênção do Senhor. Os ímpios, diz aqui no versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Algum tempo atrás, umas pessoas evangélicas, crentes, falaram para mim e para Adriana, aquela comunidade lá, jamais. Lá é muito duro. Lá a palavra é muito dura. E outros falam assim, lá só fala de Cristo. Cristo é tudo. Nós queremos uma vida de empreendedorismo. Nós queremos uma vida onde Deus nos abençoe, porque nós podemos fazer um propósito com Ele, e é certo que Ele vai nos abençoar. A Bíblia fala das bênçãos das profundezas. Vimos aqui, Salmo 128, o irmão tratou muito bem também. Queridos, nem os pecadores eles vai prevalecer na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, olha que tristeza, irmãos, perecerá. Vamos para o Salmo 26, versículo 4 e 5, estamos aí pertinho, fazer um passeio na palavra, que coisa gostosa. Salmo 26, versículo 4 diz assim: não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Queridos, homens falsos e dissimuladores é a mesma coisa, gente fingida. E todo o ímpio perverso ele é fingido. Normalmente, o ímpio e o perverso, para ganhar a tua atenção,
Ele vai fazer de tudo, vai falar que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, ele vai querer te abraçar, te beijar, vai te lamber, igual quando um gato lambe os seus filhotes ali, sabia? Você fica assim, aí você se encanta, ai que lindos os filhotinhos ali. Então, os filhos de Belial são pessoas muito dóceis também. Mas o diferencial é que o coração deles é coração corrompido, não é regenerado. E nós gostamos, nós temos uma satisfação quando estamos perto do ímpio. Olha aqui o que ele vai dizer aqui no versículo 5. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. É o rei Davi, figura de Cristo. Irmãos, será que nós temos isso em nossa vida como uma realidade espiritual? Irmãos, há tantas coisas que o Senhor deseja mostrar para nós, mas Ele não mostra muito, porque as mínimas coisas que Ele tem mostrado, nós não temos cumprido. Jesus diz para os discípulos: eu tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não poderão ouvir agora. E o Senhor tem muitas coisas para nos dizer, mas nós não podemos ouvir agora, porque aquelas coisas simples que Ele tem revelado para nós não cumprimos, quanto mais as grandes. Compreende, irmãos? Não há um avanço significativo em conhecer o Senhor, porque nós estamos presos numa teia de aranha de amizades mundanas. Não devemos tratá-los mal, de forma nenhuma, mas não caminhe com o ímpio, com o perverso, porque ele vai corromper o seu coração. E tem pessoas cristãs que têm um anseio pela paixão, ela passa por cima de tudo, até dos mandamentos do Senhor. Vocês sabem que chama-se jugo desigual. Olha, irmãos, já tive tantas experiências que as pessoas vieram relatar para mim, pessoas que conhecem esse Evangelho, creu no Evangelho, mas se apaixonou por um homem que é ímpio, ou por uma mulher que é ímpia, casaram. Lamentavelmente eu não posso citar nomes aqui, mas estão vivendo uma mazela, pessoas adoecidas, destituídas, porque se acham agora indignas de voltar para o Senhor. Volta para Ele. Você que é jovem aqui, está namorando ou vai namorar ainda, não namora homem ímpio, e você não namora mulher ímpia. Por quê? Porque o Senhor disse, vamos lá, em 2 Coríntios capítulo 6, estamos encerrando já, irmãos, para a gente, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14, 6,14, diz assim a palavra: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Queridos, aqui é não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quê? Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O que o perverso é então? Trevas. O que o Filho de Deus é? Luz no Senhor. 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? O perverso. A palavra fala aqui maligno, porque ele está a serviço do diabo.
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Queridos, o santuário de Deus é habitado pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que é o santuário do perverso? O que tem dentro do santuário do perverso? Ídolos. O que é ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo. Ele continua dizendo: porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, imagina se entrasse aqui por essa porta agora, presidente dos Estados Unidos, o Trump lá. É um homem, do ponto de vista humano, revestido de autoridade. Autoridade segundo este mundo. Mas é ímpio, é perverso. Eu creio que todos nós queria cumprimentá-lo. Até o Lula, se entrar aqui, todo mundo vai querer cumprimentá-lo. Até o seja lá qualquer autoridade aí. Vocês já ficam assim meio já... Por exemplo, se chega aqui uma autoridade aqui da nossa cidade, entra aqui, vocês já ficam diferentes, né? Mas por que isso, irmãos? Agora, irmãos, imagina aquele que criou todas as coisas, terra, céus e mar, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele que morreu por mim, por você, porque Ele nos amou e se entregou por mim, por você. Agora nós temos o Criador deste universo, é o Deus de todos, mas para nós, além de ser Deus, é o nosso Pai. E que Pai nós temos, irmãos, e que Pai nós temos. Ele fez de você um filho e uma filha eterna. Você nunca mais vai morrer eternamente. Você tem a vida de Cristo, e a vida de Cristo tem a vida de ressurreição. Ele não é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse. E assim que vai ser. Aliás, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queremos mais o quê, irmãos? Irmãos, que essa semana nós possamos ter discernimento da parte do Senhor para viver uma vida cristã normal, uma vida de cruz, de não mais eu, mas Cristo. E que nós sejamos homens e mulheres corajosos para proclamar o nome de Jesus. As pessoas aí fora estão carentes de Cristo. Não pregar doutrina, não pregar religião, mas pregar Cristo e a cruz. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ah, mas eu não sei pregar. Você não sabe falar para a pessoa? Olha, meu amigo, meu colega, Cristo morreu naquela cruz, morreu e ressuscitou, porque Ele te ama. Mas não é apenas isso. Ele também lhe incluiu na sua morte e ressurreição para lhe dar a vida eterna. Se você crê, você é filho de Deus. Se você não crê, você vai para o inferno. E pronto, e sai de perto. Prega crendo que a palavra vai operar. Se não, vamos lá na nossa comunidade, vamos lá, estão pregando igreja. Temos que pregar Cristo. Todo aquele que foi salvo pelo Evangelho é um evangelista. E ama o Senhor e tem prazer na palavra de Deus. Então, queridos,
companheiro sou de todos os que temem o teu nome. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, lendo alguns versículos da Tua Palavra, Pai, que é tão suficiente para nós. Muito obrigado, Pai, porque somos Teus. Cristo fez uma obra maravilhosa no Calvário, nos libertando do nosso pecado, tirando de nós, matando, nos dando a Sua vida pela ressurreição. Pai, que cada vez mais essas verdades se tornem realidade espiritual em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nessa semana a semear aquilo que nós ouvimos, mas que primeiro seja plantado em nós, para que venha crescer frutos e a gente possa então, um fruto dessas sementes, passar para outros que tantos carecem e precisam. É no nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção para essa semana, para a vida dos irmãos, que eles tenham uma semana vitoriosa, uma semana de expressão de Cristo, uma semana de saúde, uma semana de vitalidade espiritual, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.